Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma aula aqui do curso de Psicologia ou da disciplina Psicologia Cristã. E nós vamos entrar numa aula hoje muito importantíssima, que é dando sequência ainda sobre a ansiedade, né? Então, eu quero que você dê o seu feedback, quero que você dê aí a sua pauta, tudo que você tem aprendido no decorrer dessas nossas aulas, no decorrer aí de tudo que a gente tem aprendido. Deixa o seu like aí para nós. Por isso, tome nota, pegue um caderno que nós vamos continuar aprendendo muito. Eu já quero aqui já também dizer para você assistir cuidadosamente nossas aulas, fazer anotações, porque é com muita paciência, com muita delicadeza, para você pegar todas as ferramentas necessárias que nós iremos utilizar nesse nosso curso e, sobretudo, nessa nossa aula específica aqui de ansiedade. Que muitas pessoas sofrem de ansiedade, é importante você ter uma noção de como lidar com a ansiedade, de como trabalhar a ansiedade, quer em você, quer nas outras pessoas, ou então no momento de turbulência, no momento que estiverem assim, sofrendo de crise de ansiedade. Pois bem, o indivíduo com ansiedade tem tendência a se tornar clinicamente deprimido, nós falamos na outra aula, procrastinador, de baixa autoestima. Também tem forte impulso para fazer uso de alguma substância, como álcool, que é uma espécie de fuga. Então, todos vão usar uma espécie de fuga para fugir da ansiedade. O transtorno tem sido associado a problemas cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, doenças respiratórias, diabetes, asma, artrite, problemas de pele, fadiga e uma série de outras condições que nós trabalhamos também na aula anterior. As crianças também sofrem de transtorno de ansiedade, também tem grande dificuldade na escola, caso... Um dos fatores aqui a nível de informação, por que a criança desenvolve ansiedade? Simplesmente porque ela está na escola e o pai dela diz que tal hora vai buscar. O que vai acontecer? Se 5 horas da tarde, a hora da saída da aula, ela vê os pais levando seus colegas, levando seus amiguinhos para a aula, e o pai dela não chega, o pai dela sempre se atrasa, vai desenvolver nela uma ansiedade, nela, involuntariamente. Né? Então ela é criança e você vai agregar nela uma ansiedade. Obviamente, uma hora ou outra, a gente vai passar por essa situação, a gente vai passar por um imprevisto e chegar atrasado. Mas quando isso se torna uma regra, vai trazer grandes consequências na criança, porque caso não seja tratada, pode desenvolver sérios problemas psicológicos na vida da criança quando ela estiver na fase adulta. Ninguém passa pela vida, como eu falei, sem ficar ansioso. A ansiedade é um mal que se alastra em todos os corredores do palco social, foi o que nós estudamos na aula passada. De acordo com Lery, ele lança a luz dizendo que o aumento mais significativo ocorreu entre 1952 e 1967, mas os números continuam a crescer desde então. Na verdade, a criança média hoje exibe o mesmo nível de ansiedade do paciente psiquiátrico na década de 50. Por que esse aumento? Não estamos melhor do que no passado? As pessoas não vivem mais tempo e recebem mais tratamentos médicos do que antes? Muitos dos riscos comuns da vida não foram eliminados ou drasticamente reduzidos, como a mortalidade infantil, a desnutrição e a varíola. Então, apesar de ser resolvido muitos problemas, isso não tornou as pessoas menos ansiosas. O autor continua dizendo: nossas casas não são maiores e mais confortáveis, repletas de aparelhos que facilitam nossa vida e nos livram de trabalhos mais duros e perigosos. Olha só, não é verdade que um número maior de pessoas se aposenta mais cedo? Pratica esportes? Passa férias em países tropicais? Não temos seguros contra desemprego? Capacetes para andar de bicicleta, olha só o que ele diz: forças policiais confiáveis, melhores dentes. Poucas pessoas precisam de fato sair durante uma tempestade de neve, atravessar um rio tempestuoso
ou ir à floresta para buscar comida, ou madeira para usar como combustível. Qualquer pessoa pensaria que, pelo fato de nossa sociedade nos manter, no geral, hoje, mais protegido das catástrofes, que no nível geral da ansiedade teria diminuído. Era para ter diminuído, mas não diminuiu. Na verdade, esse nível aumentou, transformando-nos em uma sociedade de pessoas muito nervosas. Você percebeu que, apesar da melhoria, da amplitude de tudo que já aconteceu, das facilidades, a era das informações, isso não tornou nós menos ansiosos. As pessoas estão celeremente, abruptamente, correndo de um lado para o outro, na busca desesperada, ensandecida e desmedida de notoriedade, de aceitação. O pior, porque, na verdade, tudo facilitou. Só que era os percalços do passado, era os problemas do passado que a gente, que fazia com que nós olhássemos mais para as conquistas, ou em conquistar, ou em sobreviver, do que a facilidade de hoje, porque a facilidade de hoje deixa o homem muito acomodado. Então, eu gosto do que a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, fala. Ela fala algo muito interessante. Ela fala assim, o universo abomina a improdutividade. Olha só, Deus abomina a improdutividade. Deus abomina os preguiçosos. Deus vai ter com as formigas preguiçosos. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se tu não trabalha, é bom também que não coma. Então, o universo, de acordo com a Ana Beatriz Barbosa, abomina a improdutividade. Então, nós temos que viver numa eterna produção. Temos que produzir. Sai da tua casa, deixa ela sem nada, tranca ela e volta dali um mês. Sem ninguém lá dentro. Sem ninguém lá dentro, vai ver que ela se suja. Os móveis os cupim vão tomando conta. As formigas vão deixando o piso, vai descolando as lajotas do piso. Vai fazendo casa de formiga dentro da casa. As aranhas vão enfeitando a casa com suas teias. Vai ficando cheiro de mofo. Vai ficando bolorento. Vai tudo apodrecendo. Tudo ficando frágil. Parece uma coisa, mas até o cimento vai se tornando frágil se não tiver ninguém habitando naquele lugar. Então, uma bicicleta, se você não usar uma bicicleta, ela vai travar tudo. Se você não usar um carro, talvez quando você for ligar, ele não ligue. Passei 3 dias uma vez, 4 dias, sem ligar minha moto. Quando eu fui ligar, quase não ligava. Tive que dar tranca para poder conseguir ligar a moto. Então, tudo que você não usa, todo terreno baldio, ele vai virar o lixão da cidade. Ele vai virar o lixão dos vizinhos. Por quê? Porque a vida abomina a improdutividade. Então, tudo que é facilitado vai tirar da pessoa o senso de conquista, de produção. Então, quando não vem esse senso de conquista, de produção, ele vai se sentir inútil, ele vai se sentir incapaz. E automaticamente, a facilidade não deixa um homem mais tranquilo, um homem mais sociável e um homem mais agradável para si próprio. Diante desta perspectiva, o homem investiu pesado no conforto pessoal e acabou esquecendo de investir no mais valioso de todos os empreendimentos, seu bem-estar psíquico. Aí é que tá. Foi o que aconteceu? Nós, desde os primórdios, sempre procuramos facilitar tudo para o nosso conforto pessoal. Trabalhamos para uma boa cama, trabalhamos para uma boa casa, para um bom transporte, para um bom emprego. A gente investe em tudo. E esse é o mal das pessoas. Você vai ver que esse é o mal das pessoas. De investir em tudo. De olhar para tudo. Investir numa boa casa, numa boa conta, num bom transporte, numa boa roupa, num bom sapato, numa boa família, em tudo, mas a gente esquece o principal. Você vai ver que tem casas, tem quartos aí que são umas suítes elegantes, casas extraordinárias, carros milionários. Diverte nisso, no nosso conforto.
come em restaurantes caros, paga caro para isso, mas a gente tem dificuldade de investir no mais valioso, que é o nosso bem-estar psíquico aqui. Porque não adianta facilitar o externo se o interno ainda continua preso na prisão emocional, se o interno ainda continua impotente, se o interno ainda continua fragilizado. Não adianta fortalecer o externo, e quando a gente não olha para o interno, a gente fragiliza o interno e as coisas do externo não faz mais sentido, não tem graça, não dá gosto, a pessoa não tem prazer pela vida. E aí ele começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de crise existencial. A existência dele no momento não faz sentido, porque a expectativa dele está no futuro, sempre de querer ter mais, de fazer mais, de poder. Então, quando ele, de certa forma, quando ele tem tudo às suas mãos, ele não sabe gerenciar o seu psíquico, ele vai se tornar banal perante a sociedade e para ele mesmo. Daí, entendemos o motivo de as pessoas não terem diminuído suas preocupações. No decorrer dos anos, fomos ensinados a trabalhar com máquinas tecnológicas, mas não com a máquina emocional. Sabemos gerenciar empresas, mas não a empresa psíquica. Aprendemos a formatar e a preencher os dados dos aparelhos celulares, mas nós somos meros neófitos em nossa própria mente. Um território em que deveríamos ser gestores, ser diretores, ser o ator principal. Mas na verdade, nós somos meras crianças neste mundo tão vasto e desorganizado que é a nossa mente. De acordo com Freiman, a palavra ansiedade tem origens respeitáveis, com seus cognatos europeus. Angoisse, que é francês, e angústia, que é alemão, e angústia em espanhol. Ela se origina da raiz grega antiga, que pode ser encontrada em palavras do grego antigo, que significa apertar forte, ou estrangulamento, estar oprimido pelo sofrimento, assim como carga, fardo e problema. A pessoa que sofre do transtorno de ansiedade vive uma vida triste e antecipadamente sufocada por aquilo que não aconteceu e que não se sabe se ao menos vai acontecer. Como vimos, e a gente já notou isso aí em outras aulas, a palavra ansiedade significa sufocamento ou estrangulamento. E é assim que ela se sente sufocada, com taquicardia, coração acelerado, né, fortes palpitações, como eu bem disse. De acordo com o Manual Diagnóstico, o DSM-5, uma referência para profissionais de saúde compilada pela Associação Americana de Psiquiatria, ansiedade é a antecipação apreensiva de um futuro perigo ou infortúnio acompanhada de uma sensação de disforia ou de sintomas somáticos de tensão. O foco do perigo antevisto pode ser interno ou externo. É um perigo iminente, mas é um perigo involuntário. É um perigo que chega através de um pensamento intrusivo na tua mente, que vai acontecer alguma coisa que é positivo, que é negativo, e você fica nessa expectativa aqui do presente de que se isso vai ou estar acontecendo. Na verdade, a maioria dos casos não aconteceu uma expectativa que é positiva, que é negativa do futuro, não aconteceu. Para Freud, olha só, para o Freud, o pai da psicanálise, a ansiedade é resumida em angústia de instinto. Freud revela que na raiz de toda ansiedade neurótica está o medo de um perigo externo. Olha só, mas é o interno que comanda. É o interno que diz que há um perigo externo. Já o Léo Freiman, citando o escritor Levi Thomas, diz que somos, entre todas as criaturas terrestres, o único animal que se preocupa. Olha só que poderoso.
Nós somos, de todos os animais do mundo, nós somos o único animal que se preocupa. Olha só que poderoso, gente. Isso aqui passamos a vida toda nos preocupando. E detalhe, o que vai nos trazer problemas seríssimos de saúde física? Preocupação. Se você conversar com pessoas que vivem muito, eles são muito tranquilos diante disso. Eles não se preocupam com muita coisa. Eles levam a vida e vivem uma vida despreocupadamente. Não que eles são desprovidos de um bom senso, de empatia, de se importar, mas que eles sabem gerenciar isso daí muito bem. Por isso, nós somos os únicos criaturas terrestres, o único animal que se preocupa. Você não vai ver um cachorro preocupado. Ai, será que eu vou ter carne para comer no outro dia? Um cachorro com insônia, já viu? Tu já viu gato atrás de um calmante para dormir, um gato? Tá acontecendo um assalto na tua casa e o gato tá lá roncando. Tá lá roncando. Você não vai ver um gato triste. Vai ver o gato amargurado. E a tristeza de um gato é momentânea. É momentânea. Você tira os filhotinhos, ali fica ali um dia só. Um dia triste, com a falta. No outro dia, já se ressignifica. Se um cachorro tem 10 filhotes, tira 5 dele. Ele fica ali meio triste, mas rapidinho ele se ressignifica, porque afinal de contas, o cachorro vai se importar, dar crédito e se alegrar com o que tem. Ao contrário da gente, se alegra com aquilo que perdemos ou que não. Ficamos tristes com aquilo que perdemos ou com aquilo que não temos. Se tirar 4 cachorros e ficar só com um, ele vai se alegrar com aquilo que ele tem. E se tirar tudinho, ele vai ficar triste ali e já se ressignifica e bola para frente. Segundo Derrê, terapeuta e criadora do Meditar Transforma, diz que um estudo recente da Universidade de Harvard descobriu que 46,9% do tempo a mente não está no momento presente. Olha só o que essa pesquisadora diz. 46,9% do tempo a mente não está no momento presente. A nossa mente. Meu corpo está aqui, mas quase 50% da minha vida, minha mente não está presente nesse momento. Eu posso não estar aqui. Aí que eu falei na aula anterior. A gente perde a capacidade da contemplação, de contemplar o belo. Muita gente, quando vê algo bonito, quando viaja, não contempla o belo. Já quer tirar foto e quer registrar e quer mostrar para todo mundo, já quer, a preocupação dele está mais em mostrar para a pessoa que ele está num bom lugar, num lugar bonito, do que até mesmo degustar ou desfrutar daquele momento que ele está vivendo. Praticamente, metade do tempo da vida, a mente fica perdida em lembranças do passado ou preocupações do futuro. Praticamente, metade do tempo da nossa vida, olha só, a metade da nossa vida, gente. Gente do céu, isso aqui, se a gente entendesse isso, a gente parasse para cá para viver o aqui e o agora, quantos casais não desfrutam de um bom sexo, de um bom namoro, porque já querem, vamos, cuida dali, vamos. Não desfrutam, né, da presença, não desfrutam da companhia. Por quê? Porque a mente deles não está ali. O corpo está ali, mas a mente dele não está ali. E se a mente dele não está ali, ali não faz sentido aquele momento, desfrutar daquele momento. Como diz a pesquisadora, praticamente metade do tempo da vida, a mente fica perdida em lembranças do passado ou preocupações do futuro. Lembranças do passado, né, momentos introspectos, depressivos. Ou lembranças do futuro, ansiedade. Preocupações do futuro. Ansiedade.
Viver com a síndrome da ausência, da presença, faz com que a sua mente pouse no passado tumular ou no útero do futuro e apenas seu corpo permanece no presente. Vou ler mais uma vez para você, viu? Viver a síndrome da ausência da presença, estou ausente aqui na minha presença, porque só meu corpo está aqui, faz com que sua mente pouse no passado tumular ou no futuro, no útero do futuro. Apenas seu corpo permanece no presente. É trágico, porque não faz sentido para uma pessoa, não faz sentido para ela o presente, por causa da crise existencial, das preocupações do futuro e por causa de uma lembrança do passado. Então ela não está no presente, ela não consegue desfrutar aquele momento do presente. Pessoas ansiosas, ela não consegue se desvencilhar de uma âncora, de um celular, de um cigarro, de um álcool. Ele precisa dessa âncora para poder se ressignificar e levando, que na verdade elas podem até procurar essa âncora do cigarro, de um doce, de um aparelho tecnológico, mas cada vez mais vai piorar a situação dela. A presença obsessiva e negativa com o futuro e o passado sabotará a magia e a singularidade da vida presente. Augusto Cury diz que sofrer de vez em quando pelo que ainda não aconteceu é suportável, mas sofrer todos os dias é intolerável. Sofrer uma vez ou outra por aquilo que não aconteceu é suportável. Porém, de acordo com o autor, com o psiquiatra Cury, sofrer todos os dias é intolerável, é prejudicial para a nossa saúde mental. Quando percebe, os anos já passaram, a vida passou e você sente que é tarde demais. Então passa naquele famoso epitáfio: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. O segredo para conseguir controlar a ansiedade é viver no presente, aceitar o passado, entender e ser grato pelo que passou, mesmo pela situação mais dolorida que você possa ter vivido. Olha só, gente, que aula fantástica é essa nossa que temos hoje aqui sobre ansiedade. Que aula magnífica. Deixa eu ler aqui de novo aqui mais uma vez essa parte C aqui desse parágrafo aqui do meu livro, que ele é muito importante. O segredo para conseguir controlar a ansiedade é viver no presente. Venha para cá, para o presente. Aceitar o passado e entender e ser grato pelo que passou, mesmo pela situação mais dolorida que você possa ter vivido. Obviamente, devemos nos planejar para o futuro. No entanto, este planejamento seria para nos proporcionar ordem na nossa rotina e não uma fonte de pesadelos. Então, a preocupação nos leva a lugar algum. O próprio Cristo diz: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema. Aí Jesus, ele diz: olhais para as aves, né? Contemple as aves dos céus, os corvos, né? Que não semeia, que não fazem roupas, mas nem mesmo Salomão foi vestido como essas aves. Nem mesmo Salomão teve tanto privilégio de comer coisas boas que nem ela. E o corvo é um animal, segundo a tradição, impuro. Era como se Jesus estivesse dizendo: se eu cuido de um animal impuro, quanto mais de vocês que são coroa da criação, quanto mais de vocês que são feitura de Deus, quanto mais de vocês que são a menina dos olhos de Deus. Então, a preocupação, ela vai sabotar o prazer pela vida, vai sabotar a nossa alegria, vai sabotar as nossas conquistas,
Se preocupar por aquilo que não aconteceu não é produto ou ferramenta de pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes vivem aqui e agora. Pessoas inteligentes contemplam o belo. Pessoas inteligentes, eles amam estar no presente. Então, a única maneira de você ter uma vida saudável, uma vida mental, emocional significativa, é você sair do futuro incerto e vir para o presente. É estar aqui, é contemplar aqui. Uma das coisas top, uma das coisas boas da vida, e é chato do mesmo jeito, é catar piolho e é pescar. Porque catando piolho você está aqui, pescando você vai estar aqui. Né? Então isso nos relaxa. Conversar em família, numa roda, trocar ideias, segredar alguns problemas, algumas dinâmicas. Por isso, saia do futuro, volte para o presente. Saia do passado, venha para o presente. Quer viver uma vida significativa? Quer viver em paz? Saia do futuro, saia do presente. Ou saia do futuro, saia do passado e venha para o presente. Ansiedade é resultado de uma preocupação excessiva e muitas vezes banal. Acreditamos que o fato de nos preocuparmos ajudará a evitar que alguma tragédia ocorra conosco. Portanto, nos preocupar com as ameaças improváveis não era uma boa atitude de quem deseja ter uma saúde mental invejável. Por isso, a preocupação, quase por definição, é uma tentativa de prever e controlar acontecimentos futuros e incertos. Então, a preocupação não muda o teu futuro. A preocupação não vai eliminar quaisquer possibilidade de algo ruim ou de um desastre acontecer. A preocupação não muda aquilo que já aconteceu. Não muda aquilo que vai acontecer. A preocupação, ao contrário, vai mudar você, que vai perder a capacidade de desfrutar o bem bom do presente. Então, a preocupação ou a ansiedade impede de você olhar nos olhos, de olhar cada detalhe da pessoa, de olhar seu filho, de olhar seu marido, de olhar sua esposa, de olhar seus amigos, de olhar seus pais, de contemplar, de degustar, de sentir o cheiro. Então a preocupação impede, porque você não está no presente, está no futuro. Então a preocupação impede você de olhar para todos esses fatores. E quando passar a pensar que não, acabou. O tempo passou. Aí vem o novo epitáfio. Eu devia ter... Cadê o epitáfio? Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Quantos não vê mais sol nascer e nem ele morrer? Passa tempo e você não curte, não desfruta e não contempla o belo. O texto sagrado fala que a ansiedade deve ser lançada lá em... Olha só, isso aqui é muito lindo, viu? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai dizer que a ansiedade deve ser lançada aos pés do Senhor. Lançai toda a vossa ansiedade aos pés de Deus. O autor do texto sagrado, que é Pedro, diz que a ansiedade tem que ser lançada. Olha só, gente, tem que ser lançada em alguém que terá potencial para eliminá-la gloriosamente. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. A ansiedade tem que ser lançada em alguém que terá potencial para eliminá-la gloriosamente. Nas redes de pesca, isso aqui é bem interessante. Eu sei explicar, eu quero explicar, mas eu prefiro ler. Depois de ler, eu vou explicar aqui para você, para a gente fechar essa aula. Nas redes de pesca existiam pesos na ponta das redes. Vai entendendo aí? Como tem algumas redes de pescas ainda hoje. Esses pesos servem para que as redes afundem à medida que são lançadas. Note que os pesos puxam para baixo, para as partes mais profundas. Analogicamente, tudo aquilo que tem peso, toda mazela, toda preocupação, toda angústia, toda tristeza, tudo que nos deixa aflito, tudo aquilo que tenta nos puxar para baixo, devemos, sobretudo, lançar sobre aquele que tem a capacidade de nos tornar pessoas melhores, ou seja,
sobre Deus, lançar sobre Deus e sobre o bom terapeuta que é o nosso Criador, que é Jesus Cristo. A ansiedade é um estado emocional muito doloroso e é por isso que nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Lançar o que puxa a gente para baixo são os ferrinhos. Então, é como se o texto estivesse dizendo, lance todas as tuas preocupações e tudo aquilo que te puxa para baixo, que te deixa ruim, que te deixa mal, que te deixa banal, nos pés do Criador, naquele que vai arquitetar tudo, no melhor terapeuta. Eu sou um terapeuta, mas diante do Criador, a minha terapia é banal. Ele que é o nosso Redentor. Então, lance aos pés dele. Foi isso que Pedro quis dizer. Lance toda a vossa ansiedade nos pés de Deus, que assim ele resolverá o nosso problema, as nossas dificuldades. Para fechar, a ansiedade é um estado emocional doloroso marcado pela inquietude, alarme ou medo e acompanhado por certo grau de excitação autônoma de sistema nervoso. Vou ler mais uma vez, que aqui o Gabi citando o Altrosch, olha só o nome. A ansiedade é um estado emocional doloroso marcado por inquietude, alarme ou medo e acompanhado por um certo grau de excitação autônoma do sistema nervoso. É alarmante, mas a ansiedade atinge o topo da lista das grandes doenças que assolam nossa sociedade. Todos os acontecimentos catastróficos, terrorismos, desempregos e crises econômicas têm levado as pessoas a uma extrema preocupação e automaticamente a temível ansiedade. E eu quero te aguardar na próxima aula para a gente ainda dar continuidade sobre ansiedade. Até lá!